O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou numa sinagoga em um dia de sábado e começou a ensinar. Estava lá um homem com a mão direita paralítica. Os escribas e fariseus observaram Jesus para verem se ele ia curar no sábado e encontrarem assim um pretexto para o acusarem. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão paralítica: levanta-te e põe-te de pé aqui no meio. O homem levantou-se e ficou de pé. Depois Jesus disse-lhe: eu pergunto-vos se é permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou tirá-la. Então olhou para todos à sua volta e disse ao homem: estende a mão. Ele assim fez e a mão ficou curada. Os fariseus e escribas ficaram furiosos e começaram a falar entre si do que haviam de fazer a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queria pedir ao Marcelo que a partir de agora você grave a homilia, porque nós vamos fazer, hoje é feriado, né? A bênção da noite, já agora, e aí às 10 da noite, quem não participou da Santa Missa, são muitos que não estão aqui, poderão então ver a bênção da noite aqui no canal. Então, Marcelo, a partir de agora, né, quando eu iniciar, você já sabe aí os minutos, segundos que deve gravar. Queridos irmãos e irmãs que estão se preparando para a festa dos arcanjos, dia 29 de setembro, está chegando o grande dia, hoje já são 7 de setembro, cada dia que se aproxima, nos alegramos mais em poder celebrar São Miguel, Gabriel e Rafael. Estamos desde o dia 15 de agosto fazendo a quaresma de São Miguel. No dia 20 de setembro vamos iniciar a novena dos arcanjos, a novena de São Miguel Arcanjo. E estamos no cerco de Jericó. Esse ano, estudando a figura do profeta Elias. E tendo como tema, só o Senhor é Deus, tirada de 1 Reis 18, versículo 39. E o lema, eu me consumo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Que hoje é o lema também da Ordem dos Carmelitas. Este mesmo lema do profeta Elias. Convido você a ter esse livro. Custa apenas R$10. Você pode comprar no Shalom, lá na Rádio Shalom. Você pode adquirir com os vários irmãos que se colocaram à disposição para vendê-lo em vários lugares. Você pode também falar com o Hudson, se você mora fora do Ceará, fora de Fortaleza, e você então recebe pelo correio. O importante é todos nós fazermos esse estudo. Padre, mas eu não fiz do começo. Não tem problema. Esse é um estudo bíblico válido para qualquer tempo. Próximo ano você pode fazer. Daqui a 2 anos você pode novamente se debruçar com a história do profeta Elias para entender a mensagem de Deus. E hoje, dia 7, o texto é 1 Reis, capítulo 18, versículos de 36 a 40, né? 18, de 36 a 40. Que diz assim a palavra de Deus: chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel,
que eu sou vosso servo e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: Tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles o agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O YouTube está falhando, não sei porquê. Se você quiser, pode acompanhar pelo Facebook. Antônio Furtado, tá? No YouTube estão avisando, está travando. Deve ser problema do YouTube, né? Não sei, Marcelo, dê uma olhada aí. Mas no Facebook está tudo ok, tá? Página 30 do livro. Página 30. Quem está fazendo todo dia já sabe que é o dia 7 de setembro. O texto começa com a expressão: chegou a hora da oblação. Claro que chegou a hora da oblação de Elias. Como a gente sabe, no primeiro degrau da nossa Lexio Divina, nós temos que ler no mínimo 5 vezes em voz alta. Espero que você esteja em casa fazendo essa experiência de ler a palavra de Deus. Não é para se tornar chato, não. É porque cada vez que você lê, mais alguma coisa salta aos seus olhos. Essa é a função do primeiro degrau da Lexio Divina, que você aprende aqui no livro, logo nas primeiras páginas, como fazer uma Lexio Divina. Então, chegou a hora da oblação. A pergunta é: que oblação? A oblação de Elias. Porque vimos ontem, no estudo bíblico, aliás, foi no estudo bíblico do dia 5, que os profetas de Baal fizeram as suas oferendas, no dia 5, sábado. Ontem vimos Elias que, depois do insucesso dos profetas e sacerdotes de Baal, que gritaram desde manhã até meio-dia e não conseguiram nada, óbvio, né? Então, eles gritaram, se cortaram, se flagelaram e não conseguiram nada. Então, o texto destaca: chegou a hora da oblação. O profeta Elias ali adiantou-se. E veja que a oração de Elias é bastante simples. Se você compara esta oração, esta liturgia, com a liturgia anterior, do momento em que os profetas de Baal estão orando, há uma diferença muito grande. Enquanto eles dançavam, gritavam, se mutilavam, urlavam, entraram em transe, Elias faz uma simples oração. Por isso, no Evangelho de São Mateus, Jesus diz: quando orardes, não sejais como os pagãos, que usam muitas palavras. E por que os pagãos usavam muitas palavras, muitas fórmulas mágicas? Na religião pagã existiam, inclusive, orações secretas que ninguém podia saber, só o sacerdote sabia, só aquele vidente sabia.
é porque eles achavam que era pelo número de palavras, que era pelo estardalhaço que eles faziam, pela altura dos gritos que eles davam, que Deus iria escutá-los. Elias tem uma oração simples. Ele não dança, ele não pula, ele não grita, ele não se mutila, ele não faz nada disso. Ele simplesmente diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E agora ele coloca 3 coisas importantes na sua oração. Primeiro, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel. Lembra que no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a rezar, nós ali temos 7 pedidos. Porém, os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso não se referem a nós. Os 3 pedidos se referem a Deus. Para dizer o quê? Para dizer que há uma grande importância em colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa estar acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo dizia, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Porque nele nos movemos, nele nós existimos e nele nós somos. Então, toda verdadeira oração começa com a exaltação de Deus. O Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeiro pedido, seja feita a vossa vontade. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. Depois aqui vem o pão nosso de cada dia, o perdão das culpas. Elias, já na sua oração, ele pede que Deus manifeste àquele povo, os pagãos, aos israelitas, que ele é o Deus de Israel, que não é Baal, que não é Astarte, não são os Aserás que são deuses, não, é Deus de Israel, o Deus de Israel, é o único Deus. Quinta-feira nós cantamos aquele texto do livro do Êxodo, uma canção que nós no início do Shalom cantávamos muito, que é da comunidade Recado. Essa música é exatamente o que está no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da escravidão. Não terás outros deuses senão a mim, pois eu sou o teu Senhor, sou o teu Deus. E a própria palavra diz que Deus tem ciúmes de nós. Deus tem ciúme de você, da vida de Santa Faustina. A gente vê um episódio que parece engraçado. Ela acordou e toda animada foi falar com a sua madre, com a sua coordenadora, com a madre do convento, e disse, madre, eu gostaria de hoje passear com a irmã fulana de tal, que era uma amiga dela, era uma pessoa que ela gostava muito, e a amiga também gostava. Elas planejaram passear naquele dia. E a madre simplesmente disse, não, tudo bem, Faustina, pode ir. E ela estava toda feliz. Ela estava alegre porque finalmente ela ia encontrar aquela amiga, ia falar, iam conversar. E aí, quando chegou a hora delas irem, de uma hora para outra o céu escureceu, começou uma tempestade, raios e chuva e tudo, né? E o passeio foi de água abaixo. Pronto. Ela ficou triste. E aí, ela vai para a capela reclamar com Jesus. Senhor, olha, eu estava tão feliz, eu me programei para ter essa tarde hoje, conversar com a minha amiga e tal, e aí vem essa chuva do nada. Jesus, fui eu que fiz, porque eu não queria que você fosse sair com a fulana. Eu não queria. Aquilo que vocês iam conversar ia me desagradar, ia me ofender. E eu não quis.
E Faustina foi entendendo que Jesus queria todo o amor dela. Também em outros episódios. Ele não queria dividir as atenções, ela era a esposa dele. Ele não queria que ela tivesse outros pensamentos, outros desejos, outras vontades fora dele. Na vida de Santa Gemma Galgani, a mesma coisa. Gemma Galgani era devotíssima, né, de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores. Inclusive, São Gabriel apareceu para ela, no início, a vocação passionista dela veio muito dessa amizade espiritual com o santo, imagina. E ela tinha uma relíquia do dente de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores. Ela tinha aquela relíquia no peito, guardada dentro da roupa dela, e era um apego a essa relíquia. E um dia Jesus disse, eu estou com ciúme, dê a relíquia, dê o dente. Ela ficou arrasada com aquela história, como é que eu vou dar o dente, a relíquia do dente. Foi um sofrimento, finalmente ela chamou uma senhora e deu. E Jesus disse, pronto, agora eu estou feliz, que você só vai pensar em mim. 3 dias depois, a senhora a quem ela deu a relíquia voltou e disse, não, eu não consigo ficar, por mais que eu queira, mas eu sinto que essa relíquia não é para ficar comigo, eu não estou em paz, está aqui seu dente de volta. Dente de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que era passionista. E aí, ela vai para Jesus e diz, Senhor, e agora, o que é que eu faço? A mulher me devolveu a relíquia de volta. Ele disse, não, agora pode ficar. Você já se desapegou. Então, Deus é ciumento. Ele diz claramente, eu tenho ciúmes de vós. Paulo vai repetir no Novo Testamento, porque ele tem ciúme de vós. Ele tem ciúme de vós. Por isso, Deus precisa ser o centro da minha vida. O primeiro lugar não pode ser marido, não pode ser filho, não pode ser dinheiro, não pode ser poder, não pode ser meu próprio ministério. Não. Ele quer que ele seja o primeiro, o centro. Poderia falar de tantos outros santos que passaram por essa mesma experiência do ciúme de Jesus. Padre, mas isso é possível? É, porque Jesus é uma pessoa. Entenda, você não ama um ser esotérico, uma massa luminosa, sei lá o que o mundo fala sobre Deus. Não, você ama uma pessoa. E nós somos amados por uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Um só Deus em 3 pessoas. O Pai nos ama como Pai. O Filho nos ama como Filho. O Espírito Santo como Espírito Santo. E Jesus tem a humanidade dele. Senhor, saibam todos hoje que sois Deus. O segundo pedido que ele faz. E que eu sou vosso servo. É por vossa ordem que eu fiz essas coisas. Não foi por maldade, não foi porque eu quis as pessoas sofrendo com sede, não. Foi porque o Senhor me chamou. E o terceiro pedido, ouvi-me, Senhor, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós quem converteis os seus corações. Outra coisa é que Elias aqui invoca 3 personagens, 3 patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Jesus vai usar esse mesmo argumento quando ele diz, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Os santos, eles estão vivos em Deus.
Sabedoria, capítulo 4. Os mortos estão nas mãos de Deus. Eles vivem nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Leia Apocalipse. Então, Abraão, Isaque e Jacó são 3 homens de Deus que tiveram experiências com Deus e que Deus mostrou para eles que ele era Deus. Abraão deixou os deuses da Mesopotâmia. Isaque deixou a idolatria. Jacó também. E tiveram eles 3 experiências pessoais com Deus. Quando eu intercedo a São Francisco, a Santo Antônio, a São Padre Pio, a Santa Faustina, a Virgem Maria, eu estou, na realidade, me dirigindo a Deus que fez neles maravilhas. E eles podem me auxiliar nas minhas lutas e nas minhas batalhas e nas minhas necessidades. No passado, Deus mostrou que era Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora Elias está dizendo, se eu sou teu servo como eles são, aliás, como eles foram, se eu sou teu servo como Abraão foi, como Isaque foi, Jacó foi, então me atenda. A resposta foi imediata. O fogo do céu veio e consumiu a oferenda e tudo que estava sobre aquele altar. E aquilo que Elias pediu, aconteceu. A reação do povo foi imediata, dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veja que a oração de Elias foi tão eficaz que Deus não só mandou o fogo, o espetáculo, o maravilhoso, mas com o fogo Deus mandou a graça da conversão. Quantas pessoas foram curadas na missa de quinta-feira, por exemplo, que se afastaram de Deus? Que foram embora. Tiveram a experiência de Deus. Dia desses soube de um jovem que Deus o purificou, Deus o tirou das drogas, Deus fez uma obra na vida dele. Terminou assassinado, encontraram numa praia. Não basta ver os sinais de Deus. Ah, se Deus mandasse um fogo agora, na hora da consagração, na hóstia, e todo mundo visse, não passaria de espetáculo. Com certeza iria ter não sei quantos milhões de acessos no YouTube, iria viralizar na internet. E depois? Veio também uma graça de conversão. Aquele sinal fez o povo reconhecer. Baal não existe. O ídolo não existe, mas Deus existe, Deus é real. E o fogo deu àquele povo a oportunidade deles mudarem de vida, deles se converterem ao Senhor. Eles passaram a voltar-se para Deus novamente. Sair dos ídolos, do vazio, do nada, para a realidade verdadeira. Mas, meus irmãos, sabe o que me impressiona aqui? É ver que no coração de Elias não há dúvida. Elias já tinha sido preparado em Carite, em Sarepta. Elias já tinha sido formado por Deus. Ele já tinha visto o corvo levar alimento. Ele já tinha visto farinha se multiplicar, óleo se multiplicar. Ele já tinha visto um menino morto ressuscitar. Ele teve uma experiência de Deus. Ele sabia que Deus não iria falhar. Ele não estava ali para ver se era. Ele sabia que era. Eu não posso celebrar esta missa como o monge lá de Lanciano, no século XII, que na hora da Eucaristia, da consagração, olhou para o pão e vinho e pensou, será que isso aqui realmente é o corpo e o sangue de Cristo?
aquele monge basiliano, duvidou da presença real de Cristo. E por misericórdia de Deus, para ele e para a humanidade toda, ainda hoje, você vai lá em Lanciano, na Itália, e contempla aquela hóstia que virou carne, que os médicos fizeram exames e viram que foi um pedaço tirado do meio do coração, porém cortado de uma forma que ninguém cortaria, porque qualquer coisa que fosse cortar aquilo ali, segundo a análise, né, da anatomia das coisas, é como se fosse tirou de dentro sem estragar, sem mexer com as células, parte do miocárdio. E o sangue depois se coagulou em 5 pedaços. Todos os 5 pedaços pesam o mesmo que um pedaço. Que um pedaço daquele sangue coagulado. Entendem? Mas por que Deus faz um milagre? Para que eu tenha a certeza. Se ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, não há dúvida. Se o Senhor nos ensinou a orar, dizendo que tudo que pedimos ao Pai, não pode ter dúvida. Diz São Tiago, que alcançará de Deus aquele que ao orar duvida. Aquele que pensa, será que vai? Então, se você diz será, acabou-se. Ah, padre, eu não digo será, mas no fundo você não acredita. Você pede, mas você fica com o pé atrás. Você fica cocheando. Lembra da palavra de quinta-feira? Entre um pé e outro. Não! Não! Elias estava certo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dele, que ele trazia o nome Elihá, quer dizer, Deus é meu Deus, não era um ídolo. Não era. Era verdade. E cabe a nós agora nos questionarmos, nós cremos na vida eterna. Crê mesmo? Você crê? Você crê na vida eterna? Você crê que quando morrer, você vai estar na glória de Deus? Você crê? Ou você crê mais ou menos? Ou você faz de conta que crê? Não, eu creio em Deus, eu creio sim. João vai dizer, quem crê obedece, quem crê cumpre os mandamentos, quem crê anda na luz, quem crê vive na verdade. Tudo isso envolve crer, não é só eu creio em Deus. 94% dos brasileiros creem em Deus. E o nosso país é cheio de corrupção, de mentira, de roubo, de enrolada, de prostituição, de aborto, de toda a desgraça do mundo. Elias está certo que Deus vai mandar o fogo do céu. E esse fogo vai consumir a oferenda e as pessoas vão ver que Deus é Deus. E aí o que acontece? Aquela experiência levou os israelitas, idólatras, duvidosos, a uma experiência e a um zelo, que é o tema do nosso, que é o lema do nosso cerco de Jericó. Eu me consumo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. O zelo pelas coisas de Deus. Jesus dizia, citando Isaías, o zelo da tua casa me devora. O zelo da tua casa me incomoda. O zelo pelas tuas coisas, o zelo pela liturgia, o zelo pela palavra de Deus, o zelo pela minha oração, o zelo por estar com Deus, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelo domingo, que é dia do Senhor. Zelo, zelo, zelo pelas coisas de Deus. Zelo. Eu me consumo de zelo. Ou seja, minha vida está envolvida com o Senhor. Tudo que é meu não é meu, é dele. Tudo que é dele não é meu, porque ele me deu. Um zelo por Deus. E esse zelo foi tão forte que os levou a destruir os profetas de Baal. Alguém pode até pensar, mas essa reação de Elias e do povo é uma reação extremista, preconceituosa. E hoje nós vivemos num mundo que tudo é preconceito. Engraçado que não é preconceito você viver o erro. Se é preconceito, você viver o certo. Ser cristão hoje? Não, mas calma, peraí. Não, mas não é bem assim. Não. É claro que a gente tem que respeitar todo mundo.
Respeita todo mundo. Mas no meu coração, só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Eu amo todo mundo, mas só o Senhor é Deus. Ah, eu respeito todas as religiões, com certeza, mas só o Senhor é Deus. Só há um caminho, uma verdade, uma vida que leva para o céu. Vou brigar com as pessoas? Não, não vou brigar. Mas eu preciso desse compromisso com Deus, com esse zelo. Se você vai a um médico, e o médico diz, olha, tem um tumor aí no teu intestino, e é necessário tirar tudo, cortar tudo. Você vai dizer assim, não corte não. Tire só um pouquinho. Né? Eu não tenho preconceito com o câncer. Deixa ele lá, não tem problema não. Aquilo vai destruir sua vida. Todo e qualquer compromisso com o mal nos destrói. Escreva, todo compromisso nosso com o mal nos destrói. Grande ou pequeno. Grande ou pequeno. Para sermos inteiramente do Senhor, temos que retirar tudo o que nos afasta dele. Tudo que nos afasta dele tem que ser extirpado, arrancado. Temos que matar o homem velho. Temos que matar a mentalidade velha para sermos agradáveis a Deus. E aí o texto de hoje diz, reze com simplicidade hoje, com fé, com confiança, como Elias. Faça uma oração simples, mas peça a manifestação do Deus verdadeiro na sua vida. Peça que Ele venha converter sua família, a você mesmo, a mim mesmo. Que o Senhor venha e faça maravilhas na sua vida. Anote os frutos da sua oração e repita como uma ejaculatória, só o Senhor é Deus. Os problemas não são deuses. A doença não é Deus. A bebida do teu marido não é Deus. A droga do teu filho não é Deus. Não, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E deixe que o fogo do Espírito Santo, hoje o fogo que nós pedimos é o fogo santo, que é a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, que quando vem ele queima, tira o que é rígido, aquece o que é frio, reencaminha aquele que está transviado. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê a sua graça. A também termos na nossa vida essa expressão como certa e verdadeira. Só o Senhor é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.